Olá pessoal, então aqui nas nossas videoaulas do Photoshop nós já mostramos aí a utilização de mesclagem de camada para criar composições de imagem. Então hoje nós vamos reproduzir na nossa videoaula um wallpaper ou um card, chamar como quiser, do game God of War. Nós vamos deixar disponível as imagens para fazer, então a arte final vai ser essa aqui. Então a imagem do personagem, Kratos, com as lâminas e aqui fogo, como se estivesse no Hades, e um monstro. Então a ideia toda é criar um ambiente aqui bem caótico, né? Fogo, aqui a tipografia e as imagens que nós vamos deixar disponível para fazer os trabalhos são essas imagens aqui. Para olhar aqui, observar em ícones grandes, então imagem do monstro, gárgulas, personagens e muitas imagens de um estoque que nós baixamos de fogo. A ideia principal é fazer, né, essa composição. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos abrir a imagem Hellfallen, que é uma imagem aí que nós disponibilizamos, vamos deixar disponível. Então, essa imagem aqui nós iremos, tá, começar a inserir os personagens. No caso, escolher a opção inserir, imagem do personagem principal, Kratos, deixar aqui no canto, aumentar com a tecla de atalho Ctrl T. Toda vez que a gente aumentar a imagem, que inserir uma imagem, a imagem vai ficar com o Smart. E aqui, botão direito, escolher rasterizar a camada, mais uma vez. Deixa mais ou menos aqui no canto, então a gente vai reproduzir essa imagem, assim, mais ou menos metade da altura. Então nós vamos fazer algumas seleções para aplicar alguns efeitos de iluminação. Com a ferramenta Varia Mágica, eu estou clicando em torno da imagem e essa parte aqui que também tem um vão. Só que eu vou fazer o que? Eu vou inverter a seleção. Então vou inverter a seleção, menu selecionar, inverter. Vou criar algumas camadas. Aqui eu vou ter uma cor preta para criar uma parte da silhueta. Escolhi aqui um pincel. O pincel também vai ser na cor preta. Passar aqui assim de leve. Parte um pouco mais escura da imagem, né? Diminuir a opacidade, deixar mais escuro. Criar algumas camadas para o efeito de clarão. Já tínhamos mostrado uma vez. Laranja, amarela e vermelha. Então vou simular esse efeito de luz que está vindo da parte do fundo da imagem. Escolher aqui algumas cores, a gente vai pintando. Vou mudar a mesclagem da camada. Então da mesclagem da camada, vou escolher aqui sobrepor, então já está ficando aí meio da força da camada. Tem que aplicar aqui laranja, escolher aqui a cor laranja, pronto. Só pintando aqui para criar um efeitozinho de reflexo, né, como se estivesse refletindo a imagem, clarão. Então aqui é a opção sobrepor. Então nessa camada aqui eu usei a cor laranja e sobrepor. Vou diminuir um pouquinho também a opacidade para não ficar tão forte, tá? Aqui na cor amarela eu vou usar um pincel também amarelo. Sobrepor, deixar sobrepor, diminuir também a opacidade da camada. E mais uma camada cor vermelha. E aplicar também a cor vermelha. Mudar a mesclagem, então para cada camada eu usei uma cor diferente. Deu um tom de laranja, amarelo. Mas vou fazer também um efeito desfocado que vai ficar aqui embaixo. Então essa camada vai ser uma desfoque que eu vou aplicar a cor preta. Então vou usar aqui o preenchimento e vou escolher a cor preta. Pronto. Agora eu vou desfazer a seleção. E aí eu vou, para não ficar muito rígido a cor, para não ficar muito irreal, eu vou aplicar uma desfocagem. Então aqui em filtro, escolher desfoque gaussiano. Então diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar. Então acho que eu tentar deixar em 45. Está ficando bem mais convincente. E tem as imagens dos outros personagens. Então deixa eu reproduzir essa parte. Então seria aqui a imagem do monstro.
só na tecla Enter, e aí não esquecer de toda vez converter em camada, rasterizar a camada. Agora eu vou diminuir, estou usando aqui as teclas de atalho para diminuir. Pelo menos aqui, essa partezinha dele, não vai ter problema que a gente vai colocar muitas chamas, muitos efeitos de fogo em cima, não tem problema nenhum. Então, mais ou menos aqui ele vai ficar. Mais para cá, talvez diminuir um pouco. Um pouquinho mais, né? Acho que mais. Fazer mais para cá, para cima. Fazer a mesma coisa, seleção com varinha mágica, eu vou inverter. E as teclas de atalho, inverter, Ctrl Shift I. Colocar um efeito também semelhante, mas criar as camadas, não pode esquecer de criar as camadas. Então aqui também, né, a cor da silhueta. Inicial preto, deixa só partes mais escuras. Criar as camadas também para as cores. Necessidade sempre de dar renomeando as camadas para não criar alguma confusão depois, não saber onde estão os objetos que você vai utilizar. Vou escolher aqui a cor laranja. Tá? Então, como ele está tivesse no inferno, né, num ambiente mais caótico, então, como é um monstro que também força do fogo, vou escolher aqui a cor laranja. Tá? Mas eu vou mudar a mesclagem. Então, agora há pouco eu mostrei isso aqui, sobrepor, e eu já consigo dar um efeito mais de luz. Aqui a cor amarela, a mesma coisa, né? A gente vai ter até que aplicar diminuir um pouquinho também. Tem aí de chama em cima, fogo, então aqui também é a mesma coisa, né? Sobrepor, toda vez fazendo isso aí, diminuir um pouquinho aqui para não ficar assim tão. Criar uma outra camada, essa camada vai ficar aqui embaixo, vai ser parte desfocada, desfoque 2, escolher a cor preta, repetindo o procedimento que nós fizemos agora há pouco. Desfazer, seleção, Ctrl D, né, e aplicar também filtro de desfocagem, para não ficar com uma imagem muito sólida, né, como ele está envolto ali na parte de fogo, então não pode ficar algo assim tão sólido, né. Sendo que a imagem dele também, eu vou aplicar uma desfocagem. Aqui em filtro, desfoque. Desfoque gaussiano, não vou deixar tão pesado assim, porque senão a imagem dele vai ficar muito. E a gente terminou de inserir aqui os objetos, os personagens. Aqui tem mais um gárgula, né? Essa partezinha de cima. Daqui em cima. Vou girar para ele girar horizontalmente, diminuir o tamanho. Esquecendo, toda vez que inserir tem que converter em camada, porque senão, se eu quiser fazer alguma modificação, diminuir um pouquinho, não vou conseguir, porque mais um pouquinho, né? Aqui usar a borracha. A borracha tem que ser uma borracha desfocada. Borracha um pouco maior também. Deixa eu fazer aqui mais um pouquinho. Usar aqui a borracha, diminuir o tamanho da borracha. Agora, para deixar na mesma cor, eu vou vir aqui em imagem. Então, aplicar uma saturação na imagem. O que seria? Eu vou mudar um pouquinho, se a imagem está monocromática, ela vai ficar saturada. Então, vou usar esses valores aqui. Vou marcar a opção colorir. Aqui onde eu tenho matiz, eu vou mudar a cor, vai ficar 18. Aqui em saturação, 64. E aqui vai ficar menos 22. Vai ficar um pouco mais escuro, ficar mais
Então, se fosse aí um templo e esse templo tivesse sido destruído, eles estão... E agora inserir as imagens de fogo, né? As colunas de fogo. Então escolher as imagens. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar esses efeitos de fogo. Esse aqui. E esse efeito de fogo que nós vamos criar, eu vou inserir, né, no personagem do Kratos, que seriam aquelas lâminas, né, quando tá lutando, as lâminas ficam ali incendiando. Então aqui eu vou mudar a mesclagem da camada. A mesclagem da camada que eu vou usar vai ser subexposição linear. Então para todas essas imagens de fogo, subexposição linear. Agora eu vou diminuir o tamanho. Trazer para cá. Transformar, vou girar um pouquinho. Só aqui mais ou menos em cima da imagem da... Seria uma outra imagem de fogo também. Essa aqui, né, um pouco mais... Essa aqui. Então a mesma coisa. Toda vez que eu inserir, eu vou ter que converter em camada, rasterizar. Vou mudar a mesclagem. A mesclagem vai ser subexposição linear. Eu vou diminuir o tamanho. Ficar um pouco também ao critério de cada um que estiver reproduzindo esse trabalho. Tentar fazer algo um pouco mais personalizado. Vamos girar. As imagens aqui, se ficarem em cima dele, não vai ficar funcionando, embaixo dele. Então, trazer essas imagens todas também para cima. Essas duas camadas eu vou duplicar, porque eu vou usar também aqui na outra lâmina que está na mão direita. Então, eu vou duplicar essas camadas. E eu vou só girar. Aqui, ó. Transformação, girar. Aí colocar aqui, né? Se fosse... O que ele está tentando reproduzir é como se fosse um ambiente, né, onde está havendo uma batalha. Então seria deixar aqui bem sobrecarregado com muitos efeitos de fogo. Mais uma vez aqui, esterilizar a camada. Subexposição linear. Mas aqui no canto, essa aqui já pode ficar bem embaixo da imagem dele. Imagem do Kratos. Mais aqui embaixo. Seria mais uma. Rastrear a camada. Mudar a mesclagem, subexposição linear. E essa aqui a gente vai deixar na parte de cima dessa coluna, como se fosse um altar, alguma coisa assim, templo pagão. Então, um pouquinho mais aqui em cima. Aí usar a borracha e fazer o acabamento, né? Fazer o acabamento assim, ó. E aí vai inserindo as outras imagens, né? Então, criar realmente um ambiente bem caótico, né? Se assim, uma batalha. As camadas, mudar aí a mesclagem, exposição linear. Isso aqui eu já vou deixar em cima, porque eu já quero também criar o... Isso aqui bem... Que aqui em cima da imagem do monstro também nós vamos inserir alguma dessas imagens. Imagem de fogo, que é para dizer que ele... Que é a mesma coisa. Esterilizar a camada. Como se fosse fogo que estivesse saindo do braço dele, então girar. Aqui. Duplicar essa camada também. Girar, né? Deixar mais ou menos aqui. Inserir mais algumas dessas imagens. Confirmar, então rasterizar a camada também.
Então todas elas vai ter que fazer esses efeitos aí, para criar essa parte bem caótica, né, do trabalho. Vou colocar mais umas imagens dessa aqui. Aí o ambiente vai ficando bem, com uma coluna de fogo aqui. Vamos ver para cá, para baixo, deixa mais embaixo. Pessoal, então nós vamos criar também essa tipografia. Vou deixar disponível para vocês um arquivo com texturas. Está aqui, texturas, e nós vamos criar com uma imagem. Então aqui nós temos essas texturas. Você pode usar qual textura você achar que vai ficar mais próxima do original, né? Então eu vou usar especificamente a textura, essa aqui de calcário, e essa outra textura de couro. Então, e para isso, para criar o nome do jogo, eu tenho aqui uma imagem. O que é que eu vou fazer? Eu vou precisar criar uma seleção com essa imagem. Então eu vou vir aqui em seleção, intervalo de cor, eu vou clicar aqui dentro, pronto, criei uma seleção. E eu vou salvar essa seleção, porque eu vou ter que usar para fazer as máscaras nas texturas. Então salvar a seleção, eu vou dar o nome aqui de God of War. E aí vou fechar, que não vou precisar mais. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou carregar a seleção. Então selecionar, carregar a seleção. Criar novamente aqui a seleção que não foi. Deixa eu mover para cá, né? Cá para cima. Então aqui eu fazer a mesma coisa, né? Selecionar, intervalo de cor. Ok, então ele criou uma seleção. Vou jogar fora essa camada. E aí eu vou criar, junto com essa camada aqui que tem o nome calcário, eu vou criar uma camada só com o nome. Então aqui em camada, nova camada, via cópia. Aí já criou, eu vou desabilitar aqui para a gente ver como ficou. Então ele criou aqui essa imagem. Eu vou desabilitar, vou criar uma outra camada. Acho que eu não salvei, né? Então tem que abrir novamente. Para ter salvo a seleção, não salvei. Eu trabalho duas vezes. Aqui a mesma coisa. Ctrl T. E depois é só aplicar uma mesclagem de camada. Aqui a mesma coisa, selecionar. Intervalo de cor. Jogar fora aqui o texto mais uma vez. E criar uma nova camada via cópia. Pronto, então já tenho aqui as duas camadas que eu vou utilizar. No caso, essa daqui ficar sobre a outra camada. As duas camadas de texto que eu tenho, de imagem, textura que eu fiz, deixar elas todas no mesmo tamanho. Ctrl. Deixar no mesmo tamanho, né? E aí vai aplicar uma mesclagem. Vai ter que aplicar uma mesclagem
Então aqui pode ser sobrepor, mesclagem, se achar que ficou uma cor interessante, pode ser sobrepor, tá? Eu vou jogar fora todas as outras camadas que eu não vou mais utilizar. Por quê? Porque eu vou ficar com esse nome e eu vou ter que achatar as camadas visíveis. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mover esse texto que eu criei, vou fechar, não vou precisar salvar essa imagem. Isso aqui é a textura que eu criei agora há pouco com o nome. Então, deixa eu arrastar essa camada para cima e aí eu vou dar nome para essa camada. Então aqui vai ficar, né, o nome God of War. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu vou abrir aquele nome mais uma vez, God of War, e aí eu vou mover para cá. Dá um efeito de profundidade no objeto, só que vai ficar na camada de baixo. Isso aqui é como se fosse a sombra. Aumentar um pouquinho o tamanho. Duplicando aí as camadas, né, vou ter esse efeito em 3D, tá? Então a ideia principal era essa. Então criar esse efeito de, né, efeito de fogo, como se tivesse uma batalha, tá? Através das mesclagens de camadas. Pode observar aqui que nós utilizamos quantidade considerável de camadas. Então o trabalho final vai ficar desse jeito aqui. Aí você vai modificando, pode usar uma outra textura, aqui foi usada uma outra textura. Então a ideia é que você também simule aí, faça a sua versão desse wallpaper. E aqui no final, camada, achatar a imagem, você vai ter aí somente uma imagem, depois é só salvar o arquivo. E aí você tem um wallpaperzinho para utilizar aí do seu personagem do game preferido. Okay? Pessoal, então é isso aí, até a próxima com uma outra videoaula.